Queridas amigas, queridos amigos internautas, estamos de volta, é com grata satisfação que voltamos para analisar a obra Paulo Estevão. Esse é um novo vídeo a respeito dessa obra memorável, cuja saga nós estamos tentando esmiuçar, desenvolver, apresentar enfoques diferentes, nuances, estudá-la, aprender com ela, porque cada faceta da obra Paulo Estevão revela o alto nível espiritual desta obra e, ao mesmo tempo, a alta espiritualidade que envolvia, particularmente na época, e é claro que em toda a sua saga, o médium Chico Xavier. A obra Paulo Estevão é esse resgate do cristianismo mais puro, da essência mais pura do pensamento de Jesus, da sua doutrina e aquilo que foi vivenciada pelos seus discípulos mais diretos. Então, é com grata satisfação e acentuado júbilo que voltamos a analisar essa obra memorável com mais enfoques. E o que é fascinante para mim é perceber que quanto mais examinamos, constatamos que a obra Paulo Estevão tem tantos desdobramentos e tantos elementos interessantes que não se repetem os enfoques, não se torna repetitivo. Cada vídeo que aqui registramos e cada enfoque que fazemos é algo novo, sui generis, é uma outra análise, é um outro ângulo da obra sem se tornar repetitivo, monótono. Falávamos no momento e encontro anterior da conversão de Saulo, da estrada de Damasco, dessa experiência que Carl Gustav Jung chamava de experiência luminosa, o contato do indivíduo com o transcendente a ponto de renovar a sua vida, de abrir espaço para uma metanoia, como se diz em linguagem esotérica e psicológica, uma renovação interior, uma autotransformação. E a partir daquele momento, Saulo já não era o mesmo homem, acabrunhado, emocionado profundamente. Depois que ele tem a cura da sua cegueira, joga-se aos pés de Ananias, que não entende o que é que está acontecendo, e começa a chorar abraçado aos pés de Ananias. Ananias não sabe, até aquele momento, que ele era a próxima vítima de Saulo, que furibundo, perseguia de maneira contumaz e voraz na direção de Ananias, a quem ele responsabilizava a morte de Abigail, ou por quem ele responsabilizava a morte de Abigail. E graças a isso, Saulo, naquele momento, tem grandes crises pessoais para a sua renovação, porque passa pela sua cabeça de que Estevão tinha razão, Abigail estava certa, ele é quem estava equivocado. Ele é que, em função do seu apaixonamento viciado pela lei, pela consciência amortecida em função do excessivo dogmatismo e o excessivo fanatismo pela lei mosaica, ele não parou para raciocinar e não conseguiu despertar quando ainda Estevão estava na terra e Abigail, a sua querida amada, se encontrava com ele. Mas o mesmo temperamento sincero agora abre espaço para que ele busque logo as anotações de Mateus, de Levi, e ali possa se deslumbrar vendo os ensinamentos do Mestre Jesus através das anotações do primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus. Aqui, uma nota curiosa, como falamos no vídeo passado, no registro passado, uma nota curiosa é chamar a atenção de que quando Estevão, Gesiel, lê as anotações de Mateus na Casa do Caminho, estávamos no ano 34, segundo a afirmação do próprio Emmanuel. E essa afirmação revoluciona completamente a história da teologia cristã e a história do cristianismo em geral, que normalmente os historiadores, principalmente na época que Emmanuel escreveu, apontavam o Evangelho de Mateus como sendo escrito por volta do ano 70. E estávamos no ano 34, portanto, o Evangelho de Mateus, na colocação de Emmanuel, seria o primeiro, e não de Marcos, como os historiadores normalmente costumam colocar e costumavam colocar de maneira mais frequente na época em que Emmanuel escreveu essa mensagem, essa obra memorável. Então há conversão. Saulo fica com Ananias, quer ouvir de tudo que Ananias sabe sobre Jesus, a sua doutrina, o cristianismo, ele quer ouvir tudo. E vai buscar mais tarde, mesmo ali em Damasco, uma sinagoga. É recebido em festa pelos seus irmãos de raça, assoma a tribuna e quando começa a falar, fala sobre Jesus. Os judeus olham, entreolham-se,
estupefatos, surpresos, e ele começa a falar de maneira emocionada a respeito do Mestre, de Jesus, da sua doutrina memorável, fala de maneira acentuadamente emocionada, inflamada, e os judeus percebem que se tratava de verdade e começam a enxotá-lo ali à base de surra, a ponto de ele correr risco de vida. Vai e entra em outra sinagoga e quase é apedrejado vivo. Essas notícias começam a correr, as pessoas começam a saber, e o judaísmo começa a dizer que Saulo houvera enlouquecido. Busca um amigo de infância para ser recebido na sua casa e para que ele preste o depoimento, mas quando o amigo de infância começa a perceber que ele estava com aquele discurso associado ao cristianismo, educada e sutilmente expulsa-o de casa. E ele então percebe que não tem ninguém, não tem os amigos de raça, os irmãos de fé, busca a igreja cristã primitiva, a igreja do caminho, e ao chegar na igreja do caminho, ele também não é recebido. Os apóstolos ficam com receio. Tratava-se do perseguidor conhecido que levou Estevão à morte. Por prudência, o próprio Pedro não recebe. Saulo aceita tudo de maneira resignada. Um dos cristãos que se encontra à porta, e Emmanuel escreve, ele era apenas pele e osso. Um dos cristãos que estava à porta fica apiedado dele e diz mais ou menos assim: mas você não traz nenhum tipo de recomendação? Ananias, por exemplo, não escreveu uma carta de recomendação, você não tem nenhum tipo de referência? E Saulo, o temperamento apaixonado, responde: já tenho as minhas referências do Cristo. Como assim? Ele apareceu-me nas portas da cidade de Damasco e me disse, advertindo o quanto eu deveria sofrer por amor ao seu nome. Mas não tem importância não, compreendo Pedro, talvez eu no lugar dele faria o mesmo. E, resignado, volta-se. Os discípulos alguns ficam apiedados, mas era uma medida de proteção. Então Ananias recomenda a Saulo ir para um deserto, um oásis, um deserto de Dan. Era um deserto conhecido, e ele vai e fica 3 longos anos meditando no deserto de Dan. E ali conhece algumas pessoas, faz a profissão que ele aprendeu, ele exerce a profissão que aprendeu, porque quando criança, ou melhor, jovem, ele aprendeu com o pai uma profissão de tecelão de tapetes, de tecidos, para ganhar vida caso houvesse alguma necessidade algum dia. E ali ele exerce a profissão de tecelão para vender peças de tecidos aos transeuntes que passavam por aquele deserto, aos peregrinos, aos estrangeiros, e ele então vende e fica se mantendo daquela forma. Conhece um casal que está ali foragido, um casal que está foragido das perseguições que ele, Saulo, havia desencadeado, o casal Áquila e Prisca. Ambos falam que os seus familiares, alguns dos quais foram assassinados pelo próprio Saulo. E o que é curioso é que Áquila e Prisca não reconhece que ele era o próprio Saulo. Ele estava diferente, estava muito magro, esquálido, estava com a pele tostada do sol, e o Áquila e Prisca não percebem. Depois dos 3 anos, ele então, antes de voltar a Jerusalém e começar a pregar o cristianismo, ele olha para Áquila e Prisca e responde e pergunta: se vocês reencontrassem Saulo, o perseguidor, que inclusive foi responsável pela morte de alguns familiares de vocês, o que é que vocês fariam? E Áquila e Prisca responderam: Jesus nos ensinou o perdão, a tolerância, o amor. Tentaríamos ao máximo compreendê-lo na nossa tentativa de seguir os ensinamentos do Senhor. Saulo então se emociona e diz: pois sou eu. Eu sou Saulo. Sou eu quem esteve aqui durante esses anos com vocês, esse tempo com vocês, e devo me confessar agora a vocês que sou eu. Jesus me apareceu. Eu sou agora cristão. Áquila e Prisca se emocionam, se unem ao amigo, ele volta então, mas antes disso, de ele ir para Jerusalém, ele passa na casa do pai Isaac. O pai praticamente recebe ele rispidamente. Diz: você já se curou da sua loucura? Eu tenho ouvido falar da sua loucura. Já se curou? E ele tenta explicar. O pai disse: não. Sua mãe morreu aqui ralada de angústia. Mas Saulo parecia sentir a presença do vulto de Dalila, a sua mãe, apoiando-lhe naquele momento. Parecia sentir espiritualmente que a mãe estava ali assessorando, assistindo. E o pai Isaac, patriarca, é natural, ele não poderia mudar de visão de mundo naquele momento, estava muito arraigado ao judaísmo, ele achava que aquilo era correto, e ele diz, expulsando o filho: ou você fica comigo aqui,
com as nossas tradições ou pode ir embora. Saulo então tenta uma conciliação, diz que não tinha ninguém, chora, estava passando por necessidades, mas o pai é inflexível. Ele então se levanta e sai. E o pai, apiedado do filho, manda o empregado ir ao seu encontro e entrega-lhe um saco de moedas. Saulo, o orgulho, o temperamento orgulhoso, tem a tentação de recusar, mas depois para e lembra-se de Jesus. E era uma ótima oportunidade para ele tentar domar o seu orgulho, humilhar-se, superar o orgulho. Ele então aceita, agradece o empregado e diz para que o empregado agradeça o seu pai. E vai adiante. Dorme ao relento, nas ruas, como um mendigo comum, e fica ali até que tenta novamente o contato com os cristãos primitivos. E naturalmente que nesse contato ele vai receber a presença de um cristão que é designado para ficar com ele, para saber se a conversão dele era verdadeira ou ele não estava, na verdade, tentando iludir os cristãos para adentrar na igreja e continuar perseguindo os cristãos. Os cristãos tinham desconfiança dele. Então, Barnabé é designado para ficar com ele e passar um tempo com ele. E ali inicia-se a primeira parceria entre Saulo e Barnabé. Vamos dar agora um intervalo e logo mais voltaremos. Queridos amigos, estamos de volta para mais reflexões acerca da magistral obra Paulo e Estevão. Recordamos que quando Gesiel, e falamos isso no vídeo anterior, Gesiel estando na casa do caminho, assessorado e cuidado pelo próprio Pedro, ainda doente, quando ele pega os escritos de Levi e começa a ler, e Pedro fala do Messias dizendo: tu não soubeste? O Messias já veio e ele morreu, e conta a saga de Jesus. Emmanuel vai escrever nas seguintes colocações, e peço licença para ler. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações lhe sensibilizaram o coração, como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. E, ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. E ele enuncia o capítulo 53 de Isaías. O capítulo 53 de Isaías diz assim: ele levantar-se-á como um arbusto verde, na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado pelos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado das nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus, humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas, desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Que profecia notável de Isaías! Estevão, ainda Gesiel, cita de cor para o assombro de Pedro. Pedro fica fascinado com Estevão, mas Saulo fica com Barnabé. Surge uma primeira parceria. Mais tarde, Barnabé informa aos discípulos de Jesus, a Pedro e aos outros apóstolos, que realmente a conversão é real. Então Pedro recebe de braços abertos o irmão convertido agora, o irmão convertido de Damasco, Saulo, e naturalmente que Saulo muda o nome para Paulo, que segundo o próprio Emmanuel, Saulo e Paulo significam a mesma coisa, é o mesmo nome, um em uma versão, se não me engano, a versão grega de um lado, e Paulo, que é a versão romana, se não me engano. Mas aqui há uma outra colocação também. Segundo alguns estudiosos, Saulo significa o maior, o primeiro, e Paulo significa o menor, o último, e assim por diante. Daí tem a ideia de paulatino, paulatinamente, que vem da expressão Paulo. Então Saulo, se não me falha a memória, é a versão grega ou a versão hebraica, e Paulo, a versão romana, se não me falha a memória. A grande verdade é que aquele era o vaso escolhido, que Jesus havia escolhido para disseminar a sua mensagem para o resto do mundo, e que surpreende os próprios discípulos, porque Jesus é assim, Jesus surpreende até o próprio discípulo, porque o próprio Pedro não imaginava nunca que Jesus ia sensibilizar o coração de Saulo, e que Saulo seria o grande apóstolo escolhido para a disseminação da sua mensagem para além da Palestina,
para além da Judéia. Então Jesus é assim, está sempre governando o orbe, está sempre gerenciando os processos da terra de maneira silenciosa e que nós não percebemos. Como continua estando por detrás dos bastidores espirituais, nós é que não o percebemos, da mesma forma que estava lá. E isso emociona e surpreende o próprio Pedro, porque a partir daí, Saulo, que tinha todas as características, vejamos, meus amigos, Saulo era cidadão grego, porque quando ele nasceu, Saulo de Tarso era uma cidade grega, portanto sabia falar o idioma grego. Mas também era cidadão judeu, porque era descendente de judeus, e sabia falar o hebraico antigo. Mas também era cidadão romano, porque na sua função de doutor da lei, de rabino e de fariseu, ele também recebeu cidadania romana. Então sabia falar os 3 idiomas internacionais da época, os 3 idiomas mais célebres, sabia a cultura grega, cultura romana e cultura hebraica, se especializou, estudou em uma escola de Alexandria, portanto uma das escolas mais notáveis, e Tarso também era uma escola notável de grandes rabinos, então ele tinha um estudo profundo da cultura da época. Como apóstolo de Jesus agora, em qualquer lugar que ele fosse, ele poderia falar de acordo com a cultura, com os conhecimentos, com a perspectiva do público que o ouvisse, dos interlocutores que pudessem ouvir, naturalmente que ajustando o seu discurso cristão de acordo com a mentalidade para que as pessoas pudessem assimilar de maneira melhor. Em uma das epístolas ele faria isso, que ele se dobrava para gregos e romanos, para esse ou aquele povo, para que pudesse converter alguns para a glória de Jesus. Então, é interessante essa colocação e, naturalmente, perceber a influência de Estevão por detrás da vida do grande apóstolo dos gentios, porque Saulo, agora Paulo, vai se tornar o grande divulgador do cristianismo, vai ser aquele homem que levará a mensagem de Jesus em várias regiões, vai ser aquele homem que vai sensibilizar, que mais tarde um menino, um adolescente, João Maria Marcos, que seria mais tarde o evangelista Marcos, que escreve o 2º evangelho, possivelmente. Marcos vai se emocionar com o apóstolo Paulo, vai querer segui-lo. Marcos era filho de uma senhora, Maria de Jerusalém. Essa senhora que cedeu, segundo a tradição, cedeu a sua própria casa, porque era uma mulher abastada, que tinha condições e que era viúva, cedeu a sua própria residência para que os apóstolos de Jesus fizessem os primeiros cultos cristãos antes mesmo da igreja do caminho. Essa mulher notável tinha um filho e queria entregar o filho a Jesus antes de morrer. E então pede ao seu tio Barnabé para que pudesse encaminhar Maria Marcos para Pedro, que era o responsável pelo grupo de apóstolos, para que Pedro pudesse conduzir aquele jovem adolescente ao apostolado com Jesus. E Pedro então se encarrega disso. Quando Paulo começa a pregar, ir ali para lá e levar a sua mensagem, Marcos é encaminhado a Paulo para que pudesse aprender com Paulo. Mas Marcos não aguenta a austeridade paulina, as disciplinas, porque Paulo era um verdadeiro furacão, me permitam um termo, era obcecado, no bom sentido, obstinado, perseverante. Paulo dormia aqui e acolá, dormia em cima de pedra, dormia em cima de cimento, viajava nas condições mais difíceis, era difícil acompanhar a sua obstinação, viajava a cavalo, a canoa, viajava sob as mais diversas circunstâncias difíceis. Então, Maria Marcos, que era um adolescente, que ficou encarregado de alguns afazeres domésticos, inclusive lavar algumas coisas, limpar vasilhas e assim por diante, não aguenta a austeridade de Paulo. E em determinado momento pede a Paulo para retornar, para voltar. E Paulo vai dizer, eu aceito. Mas Marcos, nunca te esqueças que Deus tem pressa na renovação interior do indivíduo. Deus tem pressa, nunca te esqueças disso. É necessário, portanto, se renovar. Volta. E ele volta e fica com Pedro. E vai, a pedido de Pedro, mais tarde escrever o Evangelho, que na verdade não é de Marcos, é de Pedro, que ele ouve de Pedro as suas minúcias para contar o famoso Evangelho de Marcos, que é o Evangelho sucinto. Então, estamos diante de um evangelista notável, ainda adolescente, que tem uma série de coisas a oferecer e que aprende também com o apóstolo Paulo. Paulo, mais tarde, vai ter um grande amigo, Lucas, um médico grego que ficava em verdadeiras regiões
que era uns centros comerciais e também de encontro de navios, de embarcações, era médico, exercia a profissão de médico e vai se deslumbrar com o apóstolo Paulo, se torna uma espécie de discípulo de Paulo. E graças a isso, Lucas mais tarde vai acompanhá-lo e vai ser o notável evangelista que, segundo Ernesto Renan e outros estudiosos, escreveu o mais belo livro da humanidade. O seu evangelho é feito de ternura, de compaixão, como se fosse um poema para a humanidade sofredora de todos os tempos, o Evangelho de Lucas, com minudências, com detalhes que aos outros evangelistas parecem passar despercebidos. Em um célebre diálogo, antes de morrer, Paulo olha para Lucas e diz: se eu tivesse tempo, eu escreveria também um evangelho. Também escreveria um evangelho sob o meu enfoque, mas não vou ter tempo, eu vou morrer. Lucas, escreve tu. Vai até Maria de Nazaré, que está em Éfeso, e conversa com ela. Ela está com João, o evangelista também, o futuro João evangelista. Fala com Maria de Nazaré, ouve as suas minudências, e mais tarde diz Emmanuel em Paulo Estevam que Lucas viaja até Éfeso, conversa com João Evangelista, com Maria de Nazaré, com Maria de Madalena, que está presente lá, junto de Maria Santíssima, e escreve o seu evangelho baseado nessas informações. O evangelho de Lucas pode ser considerado o evangelho da própria Maria Santíssima, porque foram narrações da própria mãe do Senhor. Então, se trata, portanto, a obra Paulo Estevam dessas informações admiráveis, dessas colocações, dessas circunstâncias, dessas considerações que nos deslumbram a nossa capacidade de entendimento, mostrando um Jesus ativo, não é um Jesus parado, mas um Jesus ativo que está por detrás, sempre gerando processos. Mostra que Paulo muitas vezes era inspirado a ponto do próprio Pedro achar que era Jesus quem estava inspirando ele, mas não era. Diz Emmanuel que tanto na oratória como mais tarde na escrita das suas cartas famosas, não era Jesus, embora Pedro chegou a desconfiar que era o próprio mestre, era Estevão. Jesus selecionou Estevão para ficar com Paulo, numa parceria admirável, porque no cristianismo é assim. O mártir, o primeiro mártir do cristianismo, mais tarde volta no mundo espiritual para ficar com a parceria daquele que foi o primeiro perseguidor e que mais tarde foi o grande divulgador da mensagem cristã. Por isso, no prefácio de Paulo Estevam, Emmanuel vai dizer que sem Estevão não teríamos Saulo, ou não teríamos Paulo. E a influência de Estevão espiritualmente foi muito maior do que nós imaginamos, porque era uma parceria. Era uma parceria que deveria acontecer. Aliás, até pensamos e nesse sentido concordamos plenamente com o nosso confrade Haroldo Dutra Dias, o grande estudioso do Novo Testamento e das obras de Emmanuel, que havia uma parceria talvez já programada, mas que pela alteração de conduta e pela postura de Paulo, essa parceria teve que ser reformulada agora do mundo espiritual para a Terra. Vamos falar mais sobre isso no próximo módulo. Queridos amigos, estamos de volta para novas considerações, continuar, aliás, as nossas considerações a respeito da obra Paulo Estevam. Falávamos há pouco acerca da parceria entre Paulo, o Saulo, e Estevão, Gesiel. Acreditamos e concordamos com o nosso confrade, já citado, Haroldo Dutra Dias, de que aquela parceria talvez já estivesse delineada no plano espiritual, quiçá de essa parceria acontecer na Terra. Aliás, não apenas uma parceria de dupla, mas um trio. De um lado, Saulo, de outro lado, Estevão, e no meio deles, Abigail. Talvez era uma parceria, porque ele se encontraria com Abigail, casaria-se com ela e teria como cunhado Estevão, Gesiel. E os três deveriam ter mais tarde uma grande parceria. Ocorre que o nosso livre-arbítrio às vezes altera a programação reencarnatória. E naturalmente com a alteração há consequências inevitáveis. Gera-se alterações e consequências. Então, Saulo optou por um outro tipo de conduta. E naturalmente que com essa conduta houve consequências, é a lei de causa e efeito. Abigail desencarnou, Estevão desencarnou antes, ambos foram para o mundo espiritual. Antes de desencarnar, a própria Abigail diz a ele: infelizmente o nosso noivado não vai possibilitar um casamento aqui na Terra, mas eu te esperarei para o nosso noivado espiritual. E os nossos filhos que não podemos ter serão as nossas obras e o nosso encontro querido de corações mais tarde no mundo espiritual. Então, nós temos uma alteração da programação. Quantas vezes nós fazemos isso? Alteramos a nossa programação reencarnatória, alteramos às vezes para o bem,
ou alteramos de maneira negativa o nosso livre-arbítrio. Temos uma programação que é um planejamento genérico, geral, um delineamento das linhas gerais do que vai acontecer, não que tudo esteja programado. Escolha do gênero de provas, conforme está lá em O Livro dos Espíritos, os grandes acontecimentos, as grandes coisas, os encontros que vão se dar. Agora, o que é que a gente vai fazer desses encontros é o nosso livre-arbítrio de agora. Acontecimentos ou determinadas provas morais que vamos passar, que às vezes, mas como é que a gente vai reagir? Se a gente vai reagir de maneira positiva, ou optar pela rebeldia, pela autodestruição, pela agressão, pela revolta, pela indignação, é uma questão de livre-arbítrio pessoal. Então, as provas ou determinados acontecimentos estão programados porque foram escolhidos antes do espírito mergulhar na matéria. Mas, na matéria, o espírito pode reagir de uma forma positiva ou negativa, pode ampliar e melhorar, inclusive, a sua programação com méritos que ele adquire, ou pode complicar, agravando o que quase sempre acontece. A grande verdade é que talvez Saulo optou por um caminho mais tortuoso, e essa parceria continua agora no além. Estevão na parceria com ele e Abigail assessorando também. E foi isso que aconteceu, acreditamos, nessa parceria que agora se desdobra. Ele agora na carne, tendo que sofrer muito, passar por muitas dificuldades, as pedradas, as perseguições, apedrejado vivo quase até a morte, ensanguentado várias vezes. Talvez, amigos, a vida de pregação cristã de Saulo poderia ter sido outra. Poderia ter sido mais suave, poderia ter sido mais leve, o jugo poderia ter sido mais suave, mais leve, mas ele optou por adquirir débitos, por ser responsável pela morte de Estevão, e aquilo gerou as consequências inevitáveis para o desdobramento mais tarde, que ele teve que agora resgatar na carne de maneira bastante acentuada. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 11, nós temos lá a ideia de que Jesus diz mais ou menos assim: entre os filhos nascidos de mulher, João o Batista é o maior de todos, mas eu vos digo a verdade que o menor no reino dos céus é maior do que João. Antes, até João, o reino dos céus era tomado pela violência e os violentos se apoderavam dele. Mas agora, a partir de agora, o reino dos céus é tomado de maneira diferente. O que é que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que a lei se processa de uma maneira bem específica. Os nascidos de mulher, ou seja, aqueles que precisam reencarnar. E aqueles que não são nascidos de mulher, aqueles que já superaram a necessidade da reencarnação. Podem mergulhar na matéria por uma necessidade, mas não necessitam obrigatoriamente estarem na matéria. Já são espíritos mais transcendentes, mais sublimados. Então, entre os nascidos de mulher, João é o maior. Mas digo-vos em verdade que o menor no reino dos céus, espíritos sublimados, é maior do que João. Antes, o reino dos céus é tomado pela violência, que vale dizer que quando estamos em processos primários, a lei de causa e efeito funciona quase que como uma lei de talião. Porque para determinada ação, uma reação correspondente na mesma potência e no mesmo teor, só que em sentido contrário. Fazemos o mal, geramos o mal, expiação, provação. Mas Jesus vem apresentar o amor. E o amor altera esse fenômeno, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor é a única manifestação que faz com que a lei de causa e efeito não seja de ação e reação, segundo a pena de Talião. Porque o amor faz com que, para uma ação negativa que me façam, uma agressão, eu devolvo com amor. Eu quebro essa lei. Eu altero a lógica dessa lei. Porque a lógica vai dizer o quê? Para uma agressão que eu recebo, eu sou vítima de uma agressão, eu reajo com agressão também, com ódio. O ódio que me dão, eu reajo com ódio. Então isso gera ódio e mais ódio e processos de purificação, de resgate através da lei de causa e efeito. Mas o amor supera isso, através de uma outra tônica, de uma outra proposta, em que eu devolvo o mal com o bem. Eu quebro a lógica. Eu quebro a ideia de que para uma ação, uma reação correspondente. Eu devolvo com o bem. É que vale dizer, eu altero a ideia dos processos degenerativos e das expiações na qualidade de uma retaliação, daí talião de retaliação, de lei, de causa e efeito. Então a parceria de Estevão e Paulo agora permanece no mundo espiritual. Ficamos a perguntar como é que uma mesma cultura, a cultura judaica, produz temperamentos tão diferentes. De um lado, um corcel apaixonado pela lei mosaica, a ponto de destruir tudo aquilo que representasse ameaça ao pensamento judeu, Saulo. De outro lado, um Gesiel, que também estava na mesma cultura, que também acreditava nas mesmas coisas, mas Gesiel parecia um cristão sem o saber,
Da mesma forma que Bezerra de Menezes era espírita sem o saber, segundo seus biógrafos, antes de conhecer a obra de Kardec, parecia já sentir aquelas coisas, parecia que Gesiel já era Estevão, já compreendia. Que espírito notável, que espírito preparado, que espírito com uma compreensão fantástica. Estevão, Gesiel, deveria ser, se não desencarnasse, se fosse outro processo, deveria ser o grande auxiliar e ao mesmo tempo companheiro e ajudaria Paulo na saga dele, na grande saga, estando no corpo físico. Seria uma parceria memorável. Então, que cultura é essa, né, que produz... Mas a gente não é de se admirar tanto assim. Quando a gente vê a cultura medieval, como é que a cultura medieval, por exemplo, católico-romana, sem nenhuma crítica, muito pelo contrário, porque a religião romana não é responsável pelos excessos em seu nome, são os religiosos que adulteram as coisas mais santas e mais fantásticas. Mas numa mesma instituição, por exemplo, é só um exemplo, numa mesma instituição nós temos um Torquemada, um inquisidor, que saiu destruindo vidas, responsável pelas torturas da Inquisição, o grande pai da Inquisição, e na mesma instituição temos Francisco de Assis. De um lado temos Inácio de Loyola, e de outro lado temos uma suave Teresa d'Ávila, um São João da Cruz, um Santo Antônio de Pádua, e assim por diante. Então, como a mesma cultura religiosa, o mesmo pensamento produz, às vezes, temperamentos tão diferentes. Então, é notável examinar essas coisas à luz do pensamento espírita. Jesus reúne Estevão e Paulo como sendo um discípulo e o outro guia espiritual, que o assessoraria inclusive nas cartas. Quando Paulo não pôde estar em as várias igrejas, porque ele fundou várias igrejas, construiu várias igrejas, unificou o pensamento cristão, teve uma influência notável na estrutura da construção do cristianismo, inclusive no cristianismo que nós conhecemos, porque ele levou o cristianismo para além da Palestina. Se hoje nós conhecemos historicamente o cristianismo, devemos a ele. Então, que é notável, quando ele não pôde estar em todos os lugares, em muitos lugares, as fraquezas físicas também, ele chega a chorar. Veja que temperamento, ele chora porque acha que não estava sendo fiel àquilo que Jesus esperava dele. Chora porque exigia cada vez mais dele. Até que o mundo espiritual se manifesta através do próprio Cristo e que, por intermédio de Estevão, diz a ele nos seus ouvidos espirituais: você não precisa estar em pessoa, escreve. E ele começa a escrever as suas cartas memoráveis, faz várias viagens, mas, novamente citando o nosso amigo Haroldo Dutra Dias vai dizer que das várias viagens que Paulo fez, a maior delas foi uma viagem que ele fez durante todas as viagens que ele realizou, que foi a viagem anterior. Em todo o processo que ele fazia de divulgação do cristianismo, de dedicação, de abnegação, ele estava fazendo uma grande viagem interior de se descobrir, de se iluminar, de alcançar aquilo que Emmanuel chama de a paz divina dentro dele. Que obra extraordinária, que obra notável, que coloca minudências dos discípulos do Senhor, dos desafios daqueles cristãos primitivos, informações notáveis. E só para concluir esse nosso vídeo, porque ainda teremos outro, temos, por exemplo, informações curiosas de que o próprio Paulo esteve em Pedro Leopoldo na época que Chico Xavier estava psicografando a mensagem. Daí também concordamos quando alguns amigos nossos do movimento espírita defendem a ideia de que Emmanuel foi assessorado pelo próprio Paulo para escrever isso. Porque era o próprio Paulo que detinha essa vivência no mundo espiritual. É natural que ele não traga essa informação por meio de Chico Xavier se não pedisse permissão ao próprio Paulo, se não pedisse autorização ao próprio apóstolo dos gentios. Então, na verdade, Emmanuel, acreditamos que estava sendo médium do próprio Paulo quando trouxe as informações biográficas sobre a sua vida. Há um diálogo memorável que ele diz a Lucas. Lucas vai dizer: eu quero deixar a humanidade, essa foi a ideia dos Atos dos Apóstolos, deixar a humanidade tudo aquilo que você fez. E Paulo vai dizer: não faça isso, não fale das minhas vitórias, das minhas conquistas, fale da minha perseguição, dos meus erros, conte a gloriosa presença de Jesus na minha vida e o quanto Jesus me transformou. E foi graças a isso que Atos dos Apóstolos foi colocado. Então nós temos a informação que Paulo esteve em Pedro Leopoldo, nas próprias ruas de Pedro Leopoldo, com essas colocações admiráveis, assessorando o médium Chico Xavier. Agora fazemos
o nosso encerramento, agradecemos aos nossos queridos amigos e dizemos até a próxima, se Deus quiser.